Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Bedosky, eu sou médico especialista de reprodução humana e eu atendo aqui na clínica BedMed em São Paulo. Hoje eu vim trazer um assunto muito importante que é sobre a doação de sêmen. Muitos casais têm dificuldade para entender como funciona esse tipo de doação, quem pode doar, quem deve receber esse sêmen, quais são as regulamentações do Conselho Federal de Medicina. Então eu decidi gravar esse vídeo para que vocês possam ter mais informações a respeito desse assunto que pode ajudar muitos casais e muitas pessoas a ampliarem as suas famílias. Antes de mais nada, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, não se esquecerem de deixar aquele joinha e compartilharem esse conteúdo com quem possa se interessar. A doação de sêmen, ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e ela é permitida de ser realizada em território nacional. Antes de mais nada, eu acho importante deixar bem claro que no Brasil a doação de sêmen ela não tem caráter lucrativo e nem comercial. Muita gente me questiona, mas afinal de contas, então por que os homens doam o sêmen? Primeiro de tudo, porque eles estão fazendo um ato completamente altruísta, então eles estão ajudando outros casais que têm infertilidade a concretizarem o sonho, de ampliar a sua família, mas também esses homens, ao realizarem a doação dos seus gametas, eles passam por uma avaliação com um médico especialista em reprodução humana. E esse médico ele vai fazer um check-up da fertilidade desse homem que está doando o sêmen, vai fazer toda uma triagem infecciosa e, consequentemente, esse homem ele pode garantir que a sua saúde reprodutiva está em dia. Então bora lá, vamos falar um pouquinho mais sobre os critérios de inclusão para que o homem possa ser um doador de sêmen. Primeiro, ele tem que ter uma idade entre 18 até 45 anos de idade. Segundo, ele tem que estar numa boa condição de saúde física e psicológica. Terceiro, não pode ter nenhuma doença infecto-contagiosa. Quarto, obviamente, ter uma boa quantidade de espermatozoides avaliados por meio do exame do espermograma e não ter nenhuma doença genética ou congênita que pode ser transmitida para o embrião que vai ser formado. Esse homem, ele entra em contato com um banco de sêmen, ele realiza uma ficha cadastral e depois ele é convocado para realizar a coleta do espermograma. Essa coleta, ela é feita por meio de masturbação e o homem, ele tem que ficar num período de abstinência entre 3 a 5 dias para realizar esse exame numa sala privativa e após a realização desse exame, ele é convocado para consulta com um médico especialista em reprodução humana para avaliar se o seu sêmen é compatível para que possa ser doado. No momento em que o sêmen é avaliado e os parâmetros estão dentro da normalidade, esse homem, ele passa por uma triagem infecto-contagiosa, por uma avaliação clínica e familiar muito detalhada e a partir do momento que é liberado para a doação de sêmen, esse homem, ele topa realizar ao mínimo 6 coletas para que ele possa ser um doador que possa ajudar outros casais a ampliarem as suas famílias. E quem são as pessoas que podem se beneficiar com o tratamento de doação de sêmen? Basicamente, são mulheres que estão procurando a maternidade independente, a maternidade solo, casais homoafetivos femininos e até mesmo casais heterossexuais cujo marido tem alguma alteração seminal grave, ou ausência de espermatozoides, ou uma redução muito significativa na quantidade de espermatozoides, e esse casal às vezes precisa de um sêmen de doador para poder formar os embriões. O sêmen, ele pode ser obtido por meio de bancos nacionais, mas os casais que têm indicação para uso de sêmen de doador também podem buscar bancos de sêmen internacionais. E qual que é a diferença? No Brasil, a doação ela é completamente anônima. Então você tem as características físicas do doador, a avaliação do seu potencial fértil, mas você não consegue avaliar, você não consegue ter acesso a fotos desse doador. Nos bancos internacionais é mais fácil, você tem um acesso a informações muito maior. Só que os bancos internacionais demoram um certo tempo para importar o sêmen até o Brasil e os bancos internacionais eles têm um custo, porque em determinados países é permitido essa tratativa comercial para importação desse sêmen.
A partir do momento que o sêmen chega na clínica, o que acontece? É feita a fertilização com o óvulo em laboratório, o embrião ele é cultivado em meio de cultura e a partir do momento que esse embrião é formado, ele é transferido para o interior do útero da mulher por meio de um procedimento de fertilização in vitro. Em alguns casos, pode ser feito também um tratamento de inseminação artificial, ou seja, o sêmen que foi doado, ele é descongelado e posteriormente transferido diretamente para o interior do útero da mulher durante o seu período ovulatório. E o processo de encontro entre o óvulo e o espermatozoide ocorre dentro do corpo da mulher. As taxas de sucesso de gravidez com o tratamento de sêmen doador tendem a ser altas, mas elas dependem de uma série de parâmetros. Dependem da idade da mulher que está recebendo esse sêmen, depende dos fatores de infertilidade e também depende se o tratamento proposto é uma inseminação artificial ou uma fertilização in vitro. Uma questão muito importante é que o doador de sêmen, ele não tem nenhum vínculo e nenhuma obrigação com a criança que está nascendo. Então é muito claro no Brasil e muito regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina que a partir do momento que o homem topa realizar a doação de sêmen, ele já se isenta de qualquer obrigatoriedade com relação a vínculo com a criança que vai nascer. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, não se esqueçam de deixar nos comentários e caso vocês tenham interesse, mais uma vez, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, porque nós tentamos publicar continuamente vídeos sobre reprodução humana e fertilidade. Espero que tenham gostado dos vídeos, nos vemos em breve.